No episódio de hoje, vamos falar sobre drogas. Drogas? Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha vai morrer. A vida sai de cena e faz assim pras drogas. Seus dedinhos e faz assim. Drogas? Pra elas você faz assim, ó. Urgente! No dia 11 de abril, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que estabelece a nova política nacional sobre drogas e extingue a redução de danos. Sim, deslocando a questão para a área moral e de segurança, Jair e o ministro Osmar Terra vão contra todas as recomendações que os países mais desenvolvidos têm para resolver o problema das drogas. E aí, suavidade e tranquilidade? Continuando a nossa série sobre antiproibicionismo, hoje vamos falar de redução de danos. O que é RD, qual sua origem e história, qual o problema da ideia de abstinência e assim entender por que a decisão do governo de Jair e seu ministro Osmar Terra é absurda, retrógrada e tão prejudicial para todos nós. Mesmo para quem nunca usou nada. Na moral, eu tô cada vez mais convencido que tudo que a gente sabe sobre vício, drogas e como conter o seu problema está completamente errado. Alguém precisa dizer logo pra esse pessoal que apenas dizer não funciona. Droga é surda, meu bem. Se você duvida e quer me xingar, no entanto, fica até o final do vídeo e aí sim comenta aí embaixo. Esse debate é polêmico e só de dar a cara a tapa, será que eu não mereço o seu like e sua inscrição? Então, primeiro de tudo, o que é redução de danos? A redução de danos é um conjunto de políticas, programas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas de imediato. A RD é um novo modelo de olhar a questão das drogas, instituindo novas práticas de intervenção e comprometimento do paciente. Ao contrário da abstinência, na RD a ideia é proporcionar qualidade de vida a cada usuário, ou seja, o tratamento depende muito da vivência de cada um, porque droga é uma consequência de uma série de fatores e não uma causa delas. Isso é chamado na RD de terapia da substituição. O tratamento, seja de álcool, cigarro ou drogas que hoje estão na ilegalidade, é desenvolvido junto da pessoa e não apresenta uma fórmula pronta para curar a todos. É pensar a questão a partir do sujeito e não de fora dele. Claro que a RD contempla a abstinência como uma possibilidade, porém, ela percebe a autonomia dos indivíduos, a relação ao seu corpo e sua mente, e o preserva, pois percebe que compete a cada um a força de vontade e o caminho para resolver o problema das drogas. Sei que nesse momento, talvez você esteja pulando pelas paredes e achando absurda essa ideia. Por isso, vamos falar um pouco da história do RD, para compreender como a comunidade médica, científica, acadêmica e pesquisadores chegaram a essa conclusão no longo do mundo. A primeira vez que esse dilema apareceu no mundo foi logo após a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados ingleses que lutaram acabaram viciados em morfina durante as batalhas para aguentar a pressão e se tornaram dependentes. Por uma questão de patriotismo, já que esses soldados eram heróis, o próprio governo britânico autorizou que os médicos prescrevessem ópio a dependentes em situação de risco. E adivinhe, em pouco tempo, fora do contexto de guerra e reinseridos na sociedade, quase todos os soldados deixaram a dependência. O que será que aconteceu com eles? Reflita. E vamos continuar a história. No início dos anos 70, na Holanda, um surto de hepatite B tomou jovens adultos devido ao compartilhamento de seringas para o uso de drogas. Os próprios usuários que sofriam com o aumento e a transmissão de DST e mortes por overdose resolveram se juntar e formar o Junkie Bond, um grupo que por si só oferecia troca de seringas e informações à comunidade. Com isso, começou a diminuir gradativamente a transmissão de HIV e AIDS, e esse tipo de estratégia acabou sendo acatada pelo governo, que implementou o programa oficialmente. Depois disso, países como Suíça, Espanha, Portugal, França adotaram essas medidas a partir de 94, e não só elas, mas como outras, como substituir o ópio pela metadona. Sim, o governo passava a oferecer a metadona porque sabia que ela era uma droga mais fraca e tinha uma ação menos viciante, e isso tirava o sujeito do loop adicto de imediato. Adivinha? Deu resultado.
Um estudo coordenado em 2006 sobre esses programas da década de 90 mostraram que a taxa de infecção por agulhas caiu de 25% para 10% e as mortes por overdoses diminuíram na França de 588 para 80 entre 94 e 2003. Quer mais exemplos? No Canadá, a partir de 77, inspirados na ideia holandesa, o primeiro espaço de redução de danos foi em Vancouver, um quartinho com algumas cadeiras e uma caixa de seringas. Só. A polícia e o governo conservador tentaram fechar esse centro muitas vezes, e essa batalha chegou até a Suprema Corte do país. Os rumos acabaram mudando quando, em dezembro de 2016, devido à crise de overdoses numa parte do país, fez com que o governo decidisse permitir a abertura de espaços de RD, e 22 novos locais foram supervisionados para trocar injeções dos pacientes. De um dia para o outro, milhares de pessoas poderiam usar drogas supervisionadas pelo governo. E sabe o que aconteceu? Centenas de overdoses foram revertidas. Ninguém morreu. Isso mesmo que você ouviu. No centro do Canadá, nos últimos anos, 75 mil usuários injetaram drogas ilegais mais de 3,5 milhões de vezes e ninguém morreu. E mais, no Canadá, a taxa de abandono das drogas foi muito maior depois disso. Temos provas científicas de casos bem-sucedidos de RD, mas você ainda pode estar pensando: esse tal de RD aí não funcionaria no Brasil? Aqui é uma festa. Será que não? A RD já foi adotada no Brasil como estratégia de saúde em 1989 na cidade de Santos, quando altos índices de HIV estavam relacionados ao uso de drogas injetáveis. A prefeitura da cidade, então, lançou um programa de troca de seringas, como nos outros países. Porém, quando o processo começou a dar resultados, o Ministério Público Federal processou os redutores de danos e acabou com o programa de cima para baixo. Como o tempo é senhor da razão, porém, isso muda a partir de 99, quando o governo retoma os projetos e cria a Comissão Nacional para o Uso de Tabaco e o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Em 2004, uma nova portaria institui o Programa de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Outras Drogas. E a partir de 2007, a Organização Mundial de Saúde ratifica os valores e a eficiência dessas medidas de RD. Por isso que na nossa Constituição, nos artigos 21 e 22 da Lei 11.343 de 2006, já prevê a atenção para usuários. Mas talvez você ainda seja como o ministro Terra e esteja pensando: vocês falam isso porque ignoram uma epidemia de drogas no país. A nova política de Jair previu um modelo de tratamento por abstinência a partir de um embasamento que eles chamam de epidemia às drogas, que as drogas estariam tomando o país com um problema tão grande que as pessoas não teriam mais autonomia para decidir por si só o que devem fazer. Agora veja algo bem misterioso e interessante. O que os estudos mostraram foi o contrário. A Fiocruz, instituição ligada ao Ministério da Saúde, fez uma pesquisa que levantou que apenas 0,9% da população usou crack alguma vez na vida e 0,3% no último ano. No mesmo período, a droga ilícita mais consumida foi usada por 1,5% das pessoas e 0,3% dos brasileiros. O álcool, porém, segundo a pesquisa, mostra que 70% dos brasileiros já fizeram uso na vida. Por que um é chamado de epidemia e o outro passa propaganda na TV? Essa pesquisa custou cerca de 7 milhões para os cofres públicos e desde então seu conteúdo jamais foi revelado. Depois, leia na descrição a reportagem do Intercept que demonstra tudo isso. O governo tirou a publicação de circulação. Por que será? Estranho, não é? A verdade, então, é que percebemos que tudo isso é feito para justificar todo o aparato policial, militar, de guerra, gigantesco e milionário que foi criado. E assim, cria-se uma narrativa que é imposta de que há uma epidemia às drogas e por isso ninguém a estuda, só mantém os tabus. Afinal de contas, toda a grana gasta no aparato de repressão vale a pena. Vale? Precisamos ampliar o conhecimento que temos sobre as propriedades das substâncias para daí então combatê-las. Para algumas pessoas, soa radical não tratar o usuário como um monstro. Ainda estamos arraigados numa ideia moralista de criminalizar um doente em potencial, mantendo uma pose moralista de que ligamos para as drogas. No entanto, esses dias houve Moro falou na diminuição do imposto de cigarro, teve gente que aplaudiu. Sabe por quê? Somos hipócritas. A sociedade usa drogas. Droga é café, cigarro, compras, fundamentalismo religioso. Droga não é só substância. O vício é um problema presente em todos os lugares. E droga pode estar na rave, no rock, no sertanejo e até onde você menos espera. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Ele fica feliz, ele sorri, tem sorriso bonito.
né, que viviam ao meu redor. Esses carros eram do ano? Não, só carrão. O senhor lembra? Os carros era só carro do ano. Como que eu lembro? Por que eu lembro? Pô, usou muita droga comigo. Eu? Você, hoje, né, bispo, né? O Rogério, Formigão. Cheirou muito pó, fumou pedra, fumou maconha, chá de cogumelo, lança, farra nos motéis do meu tio. Quantas farras você participou? Na propriedade do meu pai, cheirar. Bom, pode falar? Pode. Então, na nossa época não era negócio de pino, cheirar um pino. Não é todo pinos, mundo que pinos. vicia. A Era bem dependência diferente, é muito menor do que se propaga. O que os estudos, por exemplo, do neurocientista Carl Hart, da Universidade de Colômbia, mostram que 80% dos usuários não têm problema com drogas. Isso, 8 em cada 10 pessoas não têm problema nenhum com as drogas. E por isso, num cenário regulamentado de redução de danos, o tratamento seria sustentável. O imposto arrecadado com os 8 trataria os 2 problemáticos. Inclusive, há um estudo do professor Dartil Xavier da Unifesp sobre a dependência de crack, que mostrou que a teoria da substituição por maconha fez com que 70% dos usuários deixassem de usar crack e não tiveram reincidência. Sim, a partir da substituição você pode encerrar o vício de alguém. A partir da prisão, não. O RD trabalha com a realidade. Se for para se drogar, drogue-se direito. Já que não é possível falar não é mais inteligente o cuidado e a atenção? Descriminalização. Regulamentação. O que os estudos mostram é que a abstinência não funciona. E é isso que propõe a nova política do governo Jair e Osmar Terra. É obrigado estar em abstinência para tratar o usuário. Esse é o verdadeiro lobby por trás do RD. Há mais de 2.000 comunidades terapêuticas ligadas a igrejas evangélicas e católicas, que se baseiam no isolamento e nas atividades religiosas para tratar o usuário. Muitas, inclusive, já foram denunciadas por maus tratos, cárcere privado e outros crimes. E são elas que apoiam e financiam a nova política do governo. Claro que as instituições religiosas são muito importantes para o tratamento da droga, mas elas não podem ignorar a redução de danos. Nesse tipo de tratamento, não há perguntas mais inteligentes como: por que as pessoas usam drogas? Por que as pessoas decidem esse caminho se todo mundo sabe que é ruim? Sabe, se você passar 5 minutos na Cracolândia, vai ver que 99% é pobre e tá muito doente. Precisa de tratamento, não de cadeia. Nos bairros mais ricos, porém, você não enxerga os zumbis porque eles ficam escondidos. Mas eles estão lá. É cheio de problema de droga nas classes mais altas. Os zumbis que nós enxergamos foram construídos pelo abandono e o descaso com essas pessoas. O vício delas é também um problema social. Atrás daquilo que você vê, há uma pessoa, um nome, alguém com família, que provavelmente teve muitos problemas para chegar até onde chegou. Vício é apenas um sintoma de uma doença maior, a desconexão com o afeto que já tomou toda a vida do sujeito. Uma sociedade que mantém essas pessoas em estado de apatia só estimula mais o uso de drogas. Quando alguém fica mal, é natural ir encher a cara e fumar cigarros. Isso é um absurdo e todo mundo tolera. E ninguém condena ou corta essas substâncias. Por que então se exige de um morador de rua, dependente do consumo de crack, que ele abandone seu vício do dia para a noite para começar a ser tratado? A redução de danos é aquela que percebe que só depois de remediar alguns vícios mais fortes é que é possível tratar um usuário. No meio da fissura não funciona. Normalmente, quando falamos de drogas, a política do não e da tolerância zero imperam, só que a política do não gera tentação. Só o esclarecimento leva à conscientização. Se você não parar para compreender a raiz sócio-histórica do uso de cada um e a proibição da sociedade, você não vai resolver o problema. Você só vai criar uma caricatura de drogado. E não é à toa que, independente da quantidade de drogas apreendida, o branco de classe média e alta é usuário e o preto pobre é traficante. Para combater o uso de drogas é necessário muito mais fundo do que a droga em si. É inserir o sujeito num ambiente saudável, com aparatos de uso regulado, mas também amizade, carinho, emprego, oportunidades. É fácil no isolamento parar de usar drogas. O grande desafio é fazer com que a sociedade não ofereça algo mais tentador para o usuário voltar para aquele vício. O oposto do vício não é a sobriedade e a abstinência. O oposto do vício é a conexão. É a reconexão. Acreditar que as pessoas podem ser tratadas a partir de redução de danos. A verdade é uma só: liberação já existe. O usuário consegue comprar droga em qualquer lugar na hora que quiser. Você sabe disso. O problema é que o controle desse mercado das ilegais está na mão do traficante e das legais está num monopólio milionário. Chega de fingir hipocrisia. Já passou o tempo da tolerância zero.
Os Estados Unidos gastaram literalmente trilhões de dólares no combate às drogas. E o que conseguem? Hoje são o país que mais usa droga no mundo. Nunca houve tanta produção e uso. Nunca foi tão fácil e barato comprar droga. Se não fosse solução, já teria acabado. É hora de ser mais inteligente. Não adianta só falar em legalizar ou proibir. É preciso pensar novas formas de produção. É preciso falar sobre a parte econômica, social, policial, da questão da saúde. E a redução de danos é o caminho. Passou do tempo de discutir se devemos legalizar, mas como esse processo deve ocorrer. Como o governo vai criar oportunidade para as favelas? Como o governo vai criar oportunidade para as favelas? Oferecer oportunidade para os antigos aviõezinhos, que o crime não vai deixar de existir enquanto tiver desigualdade. A droga vai ser resolvida, mas vão aparecer outros crimes. Isso é só o começo, a ponta do iceberg. Se você de fato quiser ajudar alguém com problemas de drogas, repressão não é o caminho, abstinência muito menos. Conexão e afeto são o remédio. Se você conhecer qualquer um com problemas com qualquer substância, não repreenda, não culpe, isso só gera ainda mais uso. Aconselhe a redução de danos. Diga e avise, sujeito, eu amo você e não quero que você fique sozinho. Há alternativas, há saídas, e essas saídas são todas comunitárias, conjuntas e legalistas. E aí, vamos falar de redução de danos ou vamos continuar no tabu proibicionista? Se você gostou desse vídeo, não fecha ainda não. Deixa o like, a inscrição, comenta aí que eu respondo quase sempre. E também, não se esquece de passar pra frente na roda com os amigos. Fala com as pessoas sobre isso. Se puder, depois que ele acabar, ajuda a gente no financiamento coletivo, no Catarse, porque não vai ser fácil crescer o canal nadando contra a maré. Precisamos da força da comunidade. Tudo que é feito de maneira conjunta funciona melhor. E agora? Ainda sabe-se que o que tem por trás de pessoas pobres, dependentes químicas, não dependentes químicas, trabalhadoras, preguiçosas, deficientes, inteligentes, burras, o que for, tá? Existe o ser humano, né? E ao que me parece, esse caminho que o senhor está querendo tomar para resolver isso não é um problema. Para resolver essa situação, problema que vocês querem que seja. Mas isso não é problema, essa situação, e ela ocorre mundialmente, em todos os lugares. Existe a solução chinesa, que é dar tiro na nuca das pessoas que usaram droga, e existe a solução, por exemplo, norte-americana, que é dar a condição das pessoas usarem a sua droga. Pra você ver, você me parece que é um cara que admira os Estados Unidos, né? Faz igual a eles, dá condição. Pra frente é que se anda. Se o senhor já ouviu o Beto Guedes, ele fala bem claro: vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Terra, és o mais bonito do planeta, né? Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, nossa mãe, não sei, Beto Guedes é maravilhoso. O senhor nunca deve ter ouvido essa música, pelo que o senhor falou, porque quem já ouviu essa música não consegue colocar todo um universo flutuante de 1000 pessoas, ele inteiro como um lixo humano, sabe? A minha vontade de chorar não é de raiva de você não, cara. É de tristeza da possibilidade de termos uma pessoa tão limitada com relação a compreender o outro, né? Com um poder tão grande.